Queria antes anunciar que temos I'll do serviços de first tradução saying para that inglês, estão we have disponíveis na parte translation inferior, services portanto, available. do vosso ecrã. É só irem à Then you can interpretação, just escolhem click on serviços de inglês interpretation ou globe então para and português, select the language that you want to hear. da língua que precisarem de acompanhar. Eu chamo-me Armando Nhantumbo. My name is Armando Vou Nyantumbo. estar a facilitar este debate I'll nesta be tarde. Este é um facilitating this debate que debate está a this ser afternoon. organizado This conjuntamente debate that is pelo being MISA organized Moçambique jointly with e o MISA MISA Mozambique, Angola. O MISA MISA Angola, Moçambique e o MISA Angola são MISA Mozambique organizações and da MISA sociedade Angola civil que trabalham na are civil componente de society acesso à organizations informação, that na work componente de defesa on e promoção das liberdades de imprensa, the das liberdades de defense expressão. and São advocacy of capítulos nacionais, portanto, que pertencem a uma freedom organização of regional speech, que está baseada em freedom of Zimbábue. press, Tudo of o the que fazem press. essas duas organizações é What garantir these que os organizations do mídias, sobretudo, is to possam ensure exercer o seu trabalho num ambiente de pluralismo, that num ambiente the de journalists can do liberdade. their work Este é um webinar accordingly. que está a ser This organizado is a webinar that is em being parceria organized com o Fundo in partnership para a with Democracia, portanto, que é uma the Fund organização for que Democracy, suporta também as which is an liberdades organization um pouco that por supports todo o mundo. Acho the que não activities tenho worldwide. muito a explicar em termos de I think I don't have aquilo que much to é a say importância in de terms estar a of discutir a liberdade the importance de of imprensa, porque todos discussing nós the sabemos press o freedom. quão é We, fundamental we all para know tudo o que how fazemos no important nosso it dia a is dia. for everything that we do, Até para gozarmos de outros and direitos, de outras especially to liberdades, como a nossa also benefit participação from política, other precisamos da freedoms and liberdade de other imprensa. rights. In our political Para context, que we isso need the aconteça. press Então, é um freedom tema de extrema or freedom of the importância press. para as So this nossas is a very vidas important enquanto topic cidadãos. É um direito for que us garante, as portanto, que nós citizens. possamos participar no dia a Is a dia e na right vida that dos enables us to nossos países. É um direito que está associado a outros, como a liberdade de benefit expressão from freedom. Is a right that has also to do a with informação. the Vamos ter dois freedom of oradores speech. We will have two nesta speakers nossa discussão ao longo da for our próxima hora discussions e meia. Vamos in the ter next de Angola hour and a André half. Mussamo. From André Angola, we Mussamo have é Andre jornalista, é Musamo, docente who is a universitário e é journalist presidente and is do the MIS Angola. president De of Miss Moçambique, Angola. vamos ter From Olívia Mozambique, we have Massango, uma cara, uma Olivia voz Massango, também bem conhecida em Moçambique e who is fora. Ela also é very well jornalista, known in é Mozambique diretora and de abroad. informação She's do a Grupo SOI, journalist que and é, the portanto, director of information of o detentor the da Soico Group STV, and Jornal a País e da producer Rádio at SFM. No STV nosso anúncio, TV broadcast, and tínhamos que ter a presença aqui também dos we, colegas da we were Guiné-Bissau, supposed como to vocês have the podem presence ver of visto the no nosso Guinea-Bissau cartaz. Infelizmente, à colleagues, as you última could hora, see in os our colegas da flyer, Guiné-Bissau manifestaram and colleagues indisponibilidade from de estar neste Guinea-Bissau evento, showed exatamente por uma crise que se está a viver na Guiné-Bissau relacionada ao exercício deste direito que unavailability é a because liberdade of de the expressão. O crisis that they are facing presidente in da Guiné-Bissau, Guinea-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, tem estado nos because últimos tempos the numa Umar verdadeira Sissoko Embalo guerra com os jornalistas has daquele been waging país. war Devem todos against the terem acompanhado, journalists, porque isso depois se tornou and viral nas redes you have been sociais. following Um this because insulto this que is veio do presidente, something o that Rio is being último, contra jornalistas. debated at the Quando convidamos os medias. colegas do Sindicato de Jornalistas da So we Guiné-Bissau, invited colleagues from aceitaram the participar deste debate, mas journalists, à última hora nos journalists from comunicaram Guinea-Bissau, que a they situação voltou accepted a to se be agravar. part of this Então, debate, numa tensão, numa guerra muito grande com but they are facing a attention and presidência war da Guiné-Bissau, in que é uma situação que Guinea-Bissau. tem que preocupar a todos nós, não é apenas But uma this is situação something da that should Guiné-Bissau, é uma concern situação all of us, de not como é only the que people of todos nós, Guinea-Bissau, enquanto cidadãos, não só dos all of palácios, us mas como as pessoas que citizens, procuram as participar, PALOPs, exercer, gozar destes direitos, temos que but it estar should preocupados concern com o que está a everyone who acontecer wants na to Guiné-Bissau. E por isso vai a benefit nossa from the solidariedade aos press colegas freedoms. jornalistas, nossos So companheiros do we outro express lado solidarity to our colleagues, da fellow journalists in Guiné-Bissau. Guinea-Bissau. Então, vamos ter estas duas We will participações de have Moçambique, these two infelizmente apenas participations. estas duas de Moçambique e de Angola, Unfortunately, com these os two painelistas we que only já have people from Mozambique and anunciei. Mas Angola. antes de irmos às discussões propriamente But ditas, vamos ter before as discussing it, notas
de we will abertura, have as the notas opening iniciais remarks, para esta nossa the discussão, que remarks vão that ser will feitas open pelo our presidente discussions, de and this will MISA be done Moçambique, by the president of que é MISA o Mozambique, senhor Jeremias Langa, who e is Mr. também Jeremias Langa, pelo diretor sênior do Centro de and by the Assistência senior Internacional às director, Famílias, Nicolas Benequista, que já está Mr. aqui Nicolas Benekisa, conectado. Vou pedir ao who is presidente here do MISA, on the call. presidente I'll Jeremias, por ask favor, Dr. tem The 5 director of minutos para MISA. fazer as notas de You abertura, as have notas some minutes for iniciais your deste evento. opening Por favor, senhor remarks presidente. to open these talks. Mr. President, please have the floor. Presidente Jeremias. President Jeremias. Não vejo o presidente Jeremias. Deve I ainda don't estar a think se President conectar. Jeremias is on the Enquanto o call. presidente Jeremias While não se President conecta, Jeremias vou imediatamente is trying to pedir ao connect, diretor I'm sênior going to do ask Centro de the senior Assistência director Internacional aos of Mídia the para fazer as suas International notas Assistance Sector iniciais. Nicolas Center to Benequista, deliver please, his the floor is opening yours. remarks. Please, the floor is yours. Armando, thank you very much. Boa tarde, colegas. Obrigado. Thanks so much to MISA Mozambique and MISA Angola for the invitation. I'm going to be delivering my remarks in English because my Portuguese is very poor indeed. So please do take a moment, if you prefer Portuguese, to switch your language at the bottom of your screen to Portuguese. I'm sure Armando can help you guys if you have any trouble with that. Thanks very much. As was said, I'm Nick Benequista. I'm the Senior Director at the Center for International Media Assistance, a think tank at the National Endowment for Democracy, based in Washington, D.C. CIMA is, since its creation in 2006, has been committed to shedding light on the challenges to independent media around the world and to mobilizing greater international response to those challenges. And one of the points that we've tried to make over the years is that it's vitally important to understand that media development and media development assistance are two different things. Media assistance is important, vitally important to media development. It is the aid that is provided by through international cooperation. But media development is something different. It's something we do together. It's something that MISA Angola, MISA Mozambique, that the regional body of MISA has been doing for many years, and that is to create a better enabling environment for independent media to thrive. Media development is not something that one country does to one another. Unfortunately, that misconception has prevailed over the years. And I just wanted to say at the outset that media development is something that is driven, in CIMA's view, locally. It's done in cooperation. Now, I thought, if you forgive me, I'm going to start my remarks with a little bit of an academic introduction. I'll also pause for just a moment here before I begin to ensure that the translation is working. If anybody could signal to me if there's any problems, I can pause. Everything seems to be working well. Terrific. I'll carry on then. Great. As I was saying, if you forgive me a slight academic introduction, what is media development then? And where did the paradigm, the model of media development come from that we've been working on? I'm going to argue that we're in the middle of a paradigm shift in media development. This is a really critical moment for media development, and I'm sure this can inform your discussions and deliberations today in light of this upcoming report. Media development, for a definition of media development, you can go back to the nationalizing eras of the 19th and 20th century. That's a bit too far back in my view.
You can go back to World War II, Reconstruction era, also a bit too far back. I think that the way we describe media development internationally largely comes from the post-1989 era, and is captured pretty well by Thomas Carruthers, who has written about the blueprints that we've used for democratization, including for promotion of independent media. And some of that blueprint has a few key elements to it. One has been the liberalization of media markets. Another has been policy reforms for freedom of speech and access to information. And a third, of course, has been ensuring that civil society is engaged on freedom of expression and press freedom issues in the same way that MISA has been for many years. But I think what fundamentally this blueprint had as its basis was the idea that we need to get the state out. We need to prevent pre-publication censorship, and we need to eliminate any retaliatory actions taken by the state after journalists publish. Imprisonment, harassment, killings, lawsuits, anything that would stifle their independence post-publication. Of course, in this time, it was in this time that the 1991 Windhoek Declaration was penned. A call for media freedom drafted by African journalists, endorsed by the United Nations. And that came at the same time as at a pivotal moment in African history as Benin, Mali, Ghana, Malawi, South Africa, and other countries were shedding one-party states and military regimes in favor of a more open and competitive politics. And for a time, this blueprint was applied, I think, successfully in many countries around the world. And it was received not just with growth in private independent newspapers, but of course, with the growth of private and community radio and television stations, which was, occurred in countries that had previously maintained very strict control of their airwaves. Professor Kwame Karikari wrote of this period, the media boom of the late 1980s and 1990s, accompanying the movement for democratic reforms in Africa, transformed the continent's media landscape virtually overnight. It ended near absolute government control and monopoly and ushered in a vibrant pluralism. Suddenly, the streets of Africa's capitals were awash with newspapers. Now, I'm raising all this to say that I think we can recognize that this blueprint was imperfect. It did not work well in every country, but it worked modestly well in some countries. Fast forward now to the Windhoek +30 declaration, and I think you get a sense that we are in a very different environment now, and recognizing that we need a new paradigm, that this blueprint of liberalization isn't quite working for us. And you'll see that in Windhoek +30 declaration's emphasis on information as a public good. So what's happened recently? Several things. The first is that news outlets have been weakened considerably financially, and this has been driven in large part by the digitalization of advertising markets. 60% or more of digital advertising revenue is captured by two organizations, Facebook and Google, or Meta and Google, I should say. In the explosion of digital communication technologies, news outlets have lost their essential gatekeeping role, and they're losing trust in a post-truth age in which digital communication is filled with all kinds of half-truths and misinformation. And in this environment in which trust has eroded and news outlets have seen their business models collapse, the state and its powerful allies have found their way back in, and through two primary means. The first is through new forms of digital repression, surveillance, harassment, internet filtering, technologies that were once only found by the most advanced and wealthiest states are now available to all states.
and are being deployed, unfortunately, to terrible effects, as you all know, and as I'm sure your report will highlight, in countries around the world. Countries, as a recent CIMA report has highlighted, are also using the fight against misinformation, abusing the notion of mis and disinformation to crack down on legitimate free expression and on freedom of the press. So that's one aspect of what's changed. Second aspect is, I think, the growing presence of media capture. So this is the use of economic levers of control to suppress the media. And of course, this is even easier now because of the weakening of the business model, the collapse of the business model, and the weakening financially of independent media. So some describe this as an existential crisis for journalism, and I think that's not hyperbole. I think that is perhaps accurate. At the same time, we are recognizing that democracy dies with lies, that declines in press freedom, and this is clear in the Varieties of Democracy data set. Declines in press freedom are leading indicators of democratic decline. We also know, and Joe Stiglitz, the Nobel Prize winning economist, published a policy brief for UNESCO recently, summarizing the evidence on the linkages between quality journalism and development. So when journalism is threatened, democracy is threatened, and development is threatened. The good news is that the international community is beginning to see this. Unfortunately, the money has not followed the lip service that they're paying. Only 0.3% of international aid, bilateral official aid, is committed to the media sector. At CIMA, we're hoping to see this grow in the coming years, but we've not seen evidence of that yet. And second, I would say there's a growing recognition amid this move to a new paradigm that coalitions are more important than ever. And I think this is a recognition of the work that MISA Angola, MISA Zimbabwe, and the regional MISA affiliates do. So these coalitions have always been vitally important for solidarity, providing pressure in the more closed spaces from more open countries. They've been vitally important for knowledge sharing, learning, capacity building. They've been vitally important for setting priorities on big issues, such as the draft law on information, access to information, the model law that was adopted by the African Union. They've been really important for leveraging regional and international entry points, the way that Media Foundation for West Africa has leveraged ECOWAS, for instance. And they've been really important for bringing together diverse stakeholders. And I want to stay on that point for a moment. It's always been important to have a coalition of diverse stakeholders to push media freedom. Everyone, all of you know that. The movements for multi-party democracy in Africa brought together church leaders, civil society activists, journalists, a very diverse body. But now the diversity of your coalitions is more important than ever from a policy perspective. And let me give you a few examples, and I'll conclude on that, of why. Advertisers. In the Czech Republic, the Czech Endowment for Journalism is setting up a whitelist that is helping advertisers who care about a public sphere to direct more advertising dollars towards quality news media. Ads for News by Internews, an international effort, is finding international advertisers who care about news and moving millions of dollars towards independent media. In Argentina, they've passed a law regulating government advertising to make that more transparent, knowing that, you know, government advertising can be upwards of 10, 20, 30% of the market at times, and can be abused, of course. Platforms, digital trust initiatives, the Journalism Trust Initiative, the Trust Project, among others, are seeking to create better signals between platforms, users, and advertisers. Bargaining code laws, copyright laws are vitally important now in terms of the negotiation between platforms and independent media in terms of who benefits from those clicks and likes. Digital rights. We need digital rights activists on our side if we're going to combat the surveillance and the internet throttling that is, and the online harassment that threatens journalists, and especially female journalists around the world.
And we need philanthropists on our side. As I said, international aid and advertising alone is not going to cover the gaps that we're facing. And so in many places around the world, building local channels of philanthropy has been hugely important. And finally, the state. Look, I understand that the state is the primary abuser of press freedom in many places, but where we have allies, the state needs to play sometimes a more proactive role. National funds are being contemplated in places like Brazil, South Africa, and Sierra Leone, and where possible, these are another option. So I just wanted to conclude by saying MISA is more important than ever, and that the future of media in the region is going to really depend upon the ability of coalitions like MISA to build a very diverse coalition that can find locally driven, contextually appropriate solutions for the journalism crisis and contribute to reimagining journalism in a new paradigm that sees journalism not just as something to leave alone, but as something to protect and to enable as a public good. And so I'm sorry for we're using too much time, but I just want to thank you guys again for letting me be here, and I look forward to hearing these deliberations. Thanks. Thank you so much, Nicholas. I think this was very, very interesting. Tomei nota de várias colocações que faz, I took note of sobretudo quando lots of coloca things esta that you ideia said, de especially que when you quando os mídias estão talk ameaçados, about é a democracia que está the ameaçada, é idea o that desenvolvimento when que está the ameaçado. media is Então, vamos threatened, voltar para it is estes pontos democracy ao and longo do development that debate. is O presidente threatened. do We'll MISA come back to já this. está aqui entre And nós. the president of MISA Vou lhe dar Mozambique is 5 here with minutos, por us. I'm favor, going to give him 5 para fazer as minutes suas notas iniciais para to logo a seguir passarmos para o debate com os deliver oradores. your Por opening favor, remarks. I'll give you bem-vindo. 5 minutes. Speak, please. The floor is yours. Boa tarde, não sei se conseguem me Good ouvir. afternoon. Can you hear me? Perfeitamente, conseguimos Can you ouvir hear me? He perfeitamente. asks. Yes, we can hear you. Boa tarde a todos. Good afternoon to you all. Aqui em Moçambique, a Olívia, Uh, também os nossos parceiros na Good Guiné-Bissau afternoon, e Olivia, Angola. and E acho the que esta other é uma participants excelente of Mozambique, our oportunidade partners de podermos from discutir Angola and Guinea-Bissau. We aspectos can em comum dos nossos discuss países, common aspects of our countries, especially esta questão do Estado das liberdades de the imprensa, issue de that had to expressão do with e do the direito à press informação. freedom and the right to information. Há muitos aspectos em comum nos nossos países. There are many common aspects of As our country, ameaças que vivem, especially vivemos the no tocante a threats estes that we direitos face são comuns currently. também aqui, são comuns a estes They países. the same Subscrevo for aquilo the que three disse o countries. Nicholas há pouco tempo. I Gostaríamos todos que would like to underline what Nicholas has said regarding the as threats liberdades de imprensa e de expressão that threaten the nossos press freedom países. Esta of questão our económica countries. que ele levantava, These economic sustentabilidade do issues setor, that have to acho do que é uma with questão sustainability of nuclear, the sector, I think is porque something that is o modelo very tradicional de crucial, financiamento dos because in mídias the traditional model está completamente that we esgotado face, e this com as is oportunidades que a digitalização nos related. traz, And the opportunity a of chegada o digitization, momento de it is time pensar-se tanto em for formas us to think alternativas on de os alternative mídias conseguirem means buscar receitas of the garante media a sua to sustentabilidade get e porque essa sustentabilidade revenues é that nuclear, ensure their justamente porque sustainability. quanto And mais why is this sustentáveis, sustainability sustentáveis important? forem os mídias, Because mais the more independentes sustainable the eles media serão. is, Portanto, é difícil falar sobre liberdade sem sustentabilidade we económica. cannot Portanto, think of isso subscrevo freedom without sustainability. o posicionamento dele. Obviamente, This ainda is temos his desafios positioning. gigantescos em Moçambique, porque a We have digitalização que nos levará a uma things that have monetização to do with digitization, ainda enfrenta barreiras que têm a ver com a acessibilidade. and we are Em facing Moçambique, challenges that a have to internet do cobre with apenas 20% sensibility. dos In Mozambique, moçambicanos, portanto, only percebe-se 20% of Mozambicans have quanto access ainda to temos the um internet, gap gigantesco and nessa we área. have a huge Depois há gap outra dimensão mais when it política, comes to internet que é access. uma certa tendência de There is something also that has to do with autocratização que vive os nossos países. autocratization that our Quando countries vemos are durante facing. Moçambique,
When we talk about Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, we know that the President embalou in Guiné-Bissau. De fechamento dos espaços das liberdades. E esta tendência notamos aqui em Moçambique, que é uma consequência dos modelos políticos. Olhamos para Moçambique, o que é que sucede? Moçambique temos a Moçambique temos um modelo político. Em Moçambique, portanto, dizia que temos um modelo em que do ponto de vista, não há equilíbrios do ponto de vista político, há praticamente partidos dominantes, o que faz com que reduza o espaço ao nível das instituições, particularmente do Parlamento, que podia ser espaços de verdadeira promoção da democracia, um pouco a semelhança do que temos em Angola. A ausência deste equilíbrio do ponto de vista democrático enfraquece a própria democracia e, por tabela, os órgãos de comunicação social. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade podermos discutir este tema, porque temos efetivamente muitos espaços em comum nos três países. E oxalá, portanto, desta discussão possam sair caminhos para contornarmos alguns dos problemas que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente do MISA, por estas notas importantes. Destaco aqui esta ideia de que esses não são desafios apenas de Moçambique, não são desafios apenas de Angola, mas são desafios comuns que os países estão a enfrentar e, como tal, temos que pensar sobre como é que também de forma comum, de forma conjunta, atacamos estas ameaças que estamos a enfrentar. Obrigado por estas notas. Vamos imediatamente à discussão. Já tinha dito que, infelizmente, não vamos ter os colegas da Guiné-Bissau, portanto, temos em Angola o colega André Mussamo, em Moçambique a colega Olivia Massanga. Eu começo com André em Angola. Boa tarde, André, mais uma vez. Obrigado por ter aceito este convite para conversarmos esta tarde sobre o estado da liberdade de imprensa em Angola. Começo com uma pergunta geral para nos dar uma fotografia daquilo que é o contexto, os desafios em termos de liberdade de imprensa em Angola. Como é que estamos, André? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Não sei se ouvem-me todos. Perfeitamente. Ok, primeiro um abraço de solidariedade aos nossos colegas na Guiné-Bissau. E é uma pena que hoje, que seria uma grande oportunidade para começarmos este processo de uma maior interação entre os nossos povos, não tenhamos aqui a Guiné pelas razões que o moderador acabou de invocar. É uma pena. Mas, como disse o Langa, precisamos começar uma frente nova e tentar partilhar mais essas situações e, desta partilha, podermos fazer ascender um conceito novo de como enfrentarmos estes problemas. Olhando para o contexto angolano, assim, em resumo, nada melhor do que dizer que estaremos neste momento no período mais conturbado da liberdade de imprensa em Angola. Nós costumamos dividir a história do país, do ponto de vista da liberdade de imprensa, em um período anterior à pacificação do país, portanto, a paz em Angola aconteceu em 2001, e depois há uma vigência do presidente José Eduardo dos Santos, e a seguir a ele temos então o presidente João Lourenço. Ora, o que me leva a afirmar que estaremos agora no período dos piores é o facto de que, na era de José Eduardo dos Santos, estava explícito o controlo cerrado à comunicação social e a falta de liberdade no exercício profissional dos jornalistas. O que muda é que, quando José Eduardo dos Santos sai do poder, os novos ventos apontavam que, finalmente, o que Angola foi repetindo nas diferentes leis, tanto constitucional como a lei de imprensa, que foi aprovada ao longo do seu percurso de existência da democracia, foi prometendo algo que nunca fez. Esperávamos então que com João Lourenço
este quadro pudesse mudar. Pareceu mudar, tivemos esta sensação de alguma mudança, mas, como se diz, foi sol de pouca dura, porque a seguir houve um acirrar deste fenómeno com um controle muito mais apertado aos órgãos de comunicação e até arrisco a dizer pior que na era Eduardo dos Santos. Por exemplo, a liberdade de imprensa no país está mascarada de um fenómeno aparentemente que ela existe. Até criaram-se as instituições, temos uma comissão de carteira de ética e carteira, temos um órgão regulador da comunicação social, tudo isto com lei aprovada, a participação do parlamento, debate com diferentes partidos, mas depois, no final da equação, sabemos que a nossa ERCA é uma emanação clara e evidente do partido que controla o cenário político do país, porque ao se ter transmitido a percentagem parlamentar para a forma de constituição desta entidade, permitiu que o MPLA, por exemplo, tivesse este controle e, como sempre, a oposição tivesse em posição fraca. Nós, os profissionais da área, estamos lá representados com a indicação de um único conselheiro que, como que a nadar em águas profundas, o nosso representante lá está sempre na condição de voto vencido, as suas opiniões não vincam e neste momento está suspenso, tal é a sua persistência, a sua luta em manter os nossos ideais. Portanto, há uma situação muito subtil e cavilosa que nos leva a concluir que, neste momento, falar de liberdade de imprensa em Angola é uma utopia. E fica mais claro ainda porque temos rádios, sim, as autoridades tentam contrariar esse nosso argumento com o facto de, neste momento, existirem muito mais rádios, agora temos dezenas de rádios licenciadas, mas a pergunta que não responde é quais são os critérios que permitem o licenciamento destas rádios e quem são os verdadeiros donos destas rádios. Por que elas baseiam sua programação 95, 99% no entretenimento, né? Não estão engajados em conteúdos editoriais na perspectiva jornalística, porque sabemos todos que é por esta via que se pode transmitir influência social, modificar a opinião das pessoas e, portanto, os operadores estão a conseguir abrir rádios, estão na condição de como se fossem estações para entretenimento e diversão, esquecendo completamente o jornalismo. A tal ponto em que temos estações de rádio abertas que não têm um único profissional com carteira a trabalhar na redação destas rádios. Portanto, o número estatístico de muito mais rádios no país que é usado pelas autoridades como argumento para demonstrar em como a liberdade de imprensa se está a aprofundar no país é um argumento falso. E pior que isso é que é estratégico, é de propósito que no setor da comunicação social, particularmente no jornalismo, paga-se muito mal. Não há carreiras definidas, nem salários condignos para estes profissionais. A única maneira de aceder a salários ou benesses condignas, sendo jornalista, é conjugar a profissão com o exercício de um cargo de responsabilidade nas redações ou nos conselhos de administração ou outras estruturas de chefia dos órgãos. E, portanto, sabemos que estes cargos são simplesmente cedidos àquelas pessoas que são da conveniência política, ou seja, a base é a confiança. Você é dos nossos, tem direito a um cargo, não é dos nossos, não faz parte da nossa entourage, portanto não tem esse cargo. Não tem cargo, não há salário nenhum neste país digno, um salário digno que é pago a um jornalista que é da principal categoria ou da categoria número 1 e paga-se-lhe um salário que possa sair da redação e dizer eu vivo do meu salário. Portanto, é uma espécie de um sistema que permite a que se controle, tanto direita como indiretamente, a forma de exercício da liberdade de imprensa no país. Resumindo, este é o quadro que nós vivemos, muito conturbado, com ambiente digamos, não claramente de ataque aos jornalistas, mas
pela via dos péssimos salários e do emprego precário que existe e da não clareza da liberdade da cedência das licenças, porque há muitos projetos emperrados, liderados exclusivamente por jornalistas que querem, tanto associados em empresas ou cooperativas, que querem avançar por este negócio e que não podem avançar para o negócio da comunicação social, porque o ambiente em si do licenciamento não permite. E a isso acresce-se o facto de que, como disse há pouco o Nicolas, a via da publicidade, que é a mais sustentável para manter este tipo de negócios, faliu completamente. E para nós em Angola é pior. Os anunciantes recebem também orientações em que canais podem colocar os anúncios das empresas públicas ou daquelas do setor privado, mas que têm a mão de pessoas do poder público ou do poder político e, portanto, estamos num cenário de autêntica falência, onde o que nos resta é sobreviver. Para não passar do limite do tempo inicial, eu deixo essas notas e devolvo a palavra a si, Armando. Obrigado, André, por estas notas. Faço a mesma pergunta à Olívia. Boa tarde, Olívia. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Coloco a mesma pergunta. Qual é o contexto? Quais são os desafios para o exercício da liberdade de imprensa em Moçambique? O André, quando fala de Angola, diz que o país está na situação mais conturbada em termos de exercício desta liberdade, que é uma utopia. Vamos encontrar pontos de interseção entre o que acontece em Moçambique e esta experiência angolana? Boa tarde a todos. Eu estou aqui a ouvir em simultâneo a tradução em inglês, e isso está a criar alguma perturbação. Não consigo desativar aqui a ferramenta, mas pronto, vou falar mesmo assim. Primeiro, gostava de dizer que Moçambique e Angola não têm realidades distintas. Muito pelo contrário, os constrangimentos que Angola vive e passa são muito similares à de Moçambique. Nós, próximo ano, celebramos 50 anos de independência e, infelizmente, não serão celebrados com orgulho, enquanto a realidade for esta preocupante em termos de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, porque não se pode falar de um país com uma democracia forte sem que a liberdade de imprensa e de expressão sejam exercidas plenamente. E os desafios são estes que foram enumerados aqui, a questão dos recursos financeiros que, no cômputo geral, vem limitando aqui a investigação dos jornalistas. Eu coloco isto em duas perspectivas, quer em termos de investigação, quer em termos da vulnerabilidade aos jornalistas. A investigação, porque o nosso país é muito vasto, muito rico em recursos, e muitos desses recursos estão a ser pilhados com o conluio de autoridades, e os jornalistas precisam fazer-se ao terreno para poder trazer esta realidade, denunciar e contribuir para a retenção destes recursos no nosso país e, consequentemente, levarem ao desenvolvimento do país. Mas esta limitação de recursos dificulta a presença de jornalistas nos locais onde, efetivamente, podem exercer o bom jornalismo com boa utilidade pública e reverter situações que nada abonam para o desenvolvimento do nosso país. E, por outro lado, esta vulnerabilidade, porque os jornalistas desprovendo de recursos facilmente vão aceitar cumprir agendas que não estão em prol do bom jornalismo. Mas, para além dos recursos, há também o desrespeito às leis. As autoridades do governo não olham para as leis que eles próprios aprovam, a Lei de Direito à Informação, que temos desde 2014, a Lei de Imprensa, como instrumentos legais que eles tenham que respeitar. Quando os jornalistas aproximam-se das instituições e pedem informação de utilidade pública,
pura e simplesmente, quando essa informação pode pôr em causa o trabalho, o mau trabalho que estão a fazer, não partilham, pura e simplesmente ignoram. Isso é muito, muito, muito mau. E este instrumento legal não nos dá a proteção completa de dizermos que vamos até o último recurso e garantir que essas pessoas sejam penalizadas. Passam 21 dias, a informação não é partilhada e ainda que tentemos recorrer a outras instâncias, nada acontece. Então, este pontapeamento às leis também é outro constrangimento que é uma realidade no nosso país. E existe também uma percepção de que fala-se de falta de liberdade de imprensa e de expressão em Moçambique, mas isso não é verdade. Qualquer estrangeiro, quando chega a Moçambique e vê os títulos dos jornais, assiste aos jornais privados e vê a quantidade de mídia que temos nos últimos tempos, diz que não, este país parece que tem liberdade, exerce a liberdade de imprensa, mas isso não passa de uma sensação de liberdade de imprensa, porque na realidade ela é limitada e é seletiva também. Em que sentido? Os jornalistas, alguns deles, exercem uma liberdade conveniente. Dura quando não cruza com os interesses institucionais e mole quando o contrário. E isto cria esta sensação de que o país vive algum tipo de liberdade de expressão. Por outro lado, também tem a componente esta componente de denúncia da quebra do contrato social. O governo tem responsabilidades porque exerce um poder que lhes foi delegado pelo povo, e em cada ciclo eleitoral o povo exerce esse poder de escolher quem quer que lhes governe. Mas para aquilo que são os setores chaves, sente-se uma falta de responsabilidade dos nossos governantes. Nos últimos tempos, temos assistido à degradação do setor da saúde, do setor da educação, e até temos situações em que um recurso tão precioso como a água falta nas escolas e põe em causa a concentração, a higiene e a saúde dos estudantes. Quando estas situações acontecem, a imprensa faz-se ao terreno e denuncia, desperta uma certa ira sobre os governantes. E essa ira é manifestada na parte de sustentabilidade dos próprios meios, porque a publicidade deixa de ser orientada para esses órgãos que vão denunciando essa quebra de contrato social. Então, estamos a viver uma realidade em que a hostilidade e a agressão à imprensa vem crescendo. E este webinar está a acontecer 24 horas depois do Presidente da República ter proferido o seu último informe à nação na Assembleia da República ontem. E o seu informe fazia uma radiografia aos seus 2 mandatos, praticamente. E neste informe, o presidente nos fez lembrar que quando chegou ao poder, trouxe-nos a ideia de que viveríamos uma realidade completamente diferente, vendeu-nos muita esperança, mas do ponto de vista de liberdade de imprensa e de expressão, durante os 2 mandatos do nosso presidente, não registramos avanços. Não se pode falar de liberdade de expressão num país onde não foi possível os moçambicanos irem à rua exprimir os seus sentimentos sem que a polícia estivesse lá, ou para impedir no seu todo que essa manifestação acontecesse, ou mesmo para agredir as pessoas pura e simplesmente por se juntarem à rua e tentar
expressar os seus sentimentos em relação à má governação ou a outras situações em que estivessem indignadas. Esses exemplos mostram claramente que a liberdade é algo completamente inexistente no nosso país quando se pretende exercer o bom jornalismo. Em contextos de guerra, e nós vivemos um contexto de guerra no nosso país, a liberdade de imprensa é completamente limitada. Se por um lado na Zona Sul pode existir alguma liberdade, na Zona Norte, principalmente na província de Cabo Delgado, essa liberdade é completamente inexistente. Em contextos eleitorais, também a situação é completamente difícil, porque estamos num contexto onde os partidos estão numa corrida para granjearem a simpatia do povo e conseguirem o voto, no caso, o partido no poder, para renovar a sua presença, e qualquer jornalismo que se pratique, que ponha em causa ou fragilize a percepção de boa governação, vai ser posto em causa. Então, tudo isto não favorece, são os desafios pelos quais passamos. Por isso que dizia no princípio da minha fala que o que Angola vive é muito similar ao que Moçambique também vive. É lamentável, mas estamos cá para, de forma firme, continuar a dar o nosso contributo em prol da liberdade de expressão. Obrigada. Muito obrigado, Olívia, por estas colocações. Eu tenho algumas perguntas, uma ou duas para cada um de vocês, antes de passarmos para o debate. Aos participantes, podem já ir escrevendo no nosso chat, deixarem as suas contribuições, as suas perguntas. Quando chegarmos à hora do debate, também vão poder, portanto, levantar a mão aqui e vamos habilitar para que possam interagir. Regresso para si, Moçamo, em Angola. Angola é conhecido um pouco por esta, se eu posso chamar de estratégia, de como é que o MPLA conseguiu controlar os mídias em Angola. Estava a dizer que há muitas rádios que estão a surgir. A pergunta que o governo nunca responde é quais são os critérios para a atribuição dessas rádios que depois se dedicam apenas ao entretenimento. Moçamo, podemos dizer que esta coisa do MPLA entrar nas redações, controlar os órgãos de comunicação, que muitos deles depois foram à falência, é uma receita perfeita sobre como é que se mata um setor de mídia vibrante, um setor de mídia independente que possa desafiar as estruturas, possa desafiar um governo? Realmente nós temos em Angola um exemplo acabado de como é que se silencia a mídia sem ter necessidade de fazer recurso à força ou à imposição legal. Há um exemplo paradigmático. Nós tivemos uma mídia possante na segunda parte da década de 90, logo depois da instauração do nosso sistema multipartidário, em que jornalistas de fibra decidiram criar os seus próprios órgãos, particularmente os impressos. A solução tinha sido opção por semanários, e surgiram semanários acutilantes, semanários em que líamos realmente histórias jornalísticas interessantes e focadas na solução dos variados problemas que o país vivia. E pela via da influência de pagar jornalistas ou comprar os títulos só por comprar, não estava a funcionar, porque os donos desses jornais eram pessoas comprometidas com o jornalismo. Então, a estratégia encontrada foi outra, foi oferecer bons pagamentos para a compra integral destes títulos. Foi assim que quase todos foram comprados
Aqui fazemos a exceção ao resistente William Toné, que mantém o seu folha 8, que agora minguou para o tamanho A4 de um tabloide que foi agora o folha 8. Quando sai em papel é no formato A4, mas todos os outros jornais foram comprados por quem nunca soubemos nominalmente quem é a pessoa, individual ou coletivamente. Só sabíamos que um grande empresário estava interessado na compra do semanário. Os comprou quase todos, a Capital, os angolenses, o Agora, etc. E a seguir, quando se esperava que este investidor os comprasse para modificar as suas linhas editoriais ou atacar outras temáticas que não eram abordadas, o que vimos foi o fecho das instalações físicas, o despedimento dos profissionais, alguns justamente indemnizados, outros nem por isso, e simplesmente estes jornais eclipsaram-se, desapareceram do mercado. Ato paralelo, o mercado foi invadido por uma série de tabloides de idoneidade duvidosa e também sem sabermos realmente quem é que eram os promotores, e são estes que ocuparam o espaço, andam por aí e tornaram-se uma espécie de instrumentos de arremesso para ataques políticos, para conveniências do momento, para guerrilhas e quesilhas entre famílias políticas e outros interesses. Portanto, desta perspectiva, o exemplo acabado de como se matar uma imprensa pujante, melhor do que Angola, não encontro outro. E vivemos assim hoje em dia, como disse a nossa colega ali, também estamos em véspera de fazer 50 anos de independência. Aliás, Angola e Moçambique parecem ser irmãos siameses, estamos muito semelhantes em muitas coisas, para além de falarmos a mesma língua oficial. E, portanto, passado este tempo todo, Angola tem um único jornal diário. Um único jornal diário. E qual é? É o Jornal de Angola, que é o tabloide que um veterano aqui no nosso jornalismo costuma chamá-lo de o Pravda da Angola, né? A semelhança do jornal russo. Portanto, é surreal pensar-se que um país, 50 anos depois, as pessoas só podem ler notícias diárias em um único jornal. Um amigo aqui na academia disse-me um dia que a secção mais importante que ele acessa no Jornal de Angola é a necrologia, porque o resto todo é mesmo só o resto, desde a capa à última notícia que o Jornal de Angola publica, é um autêntico exercício de trabalho de assessoria de comunicação para o governo. E o governo fez, o governo promete, o governo resolveu, o governo vai, etc. A notícia comum do Jornal de Angola é esta. Houve uma tentativa de um grupo privado de comunicação social, que é a Mídia Nova, mas associado a uma família de funcionários da Presidência da República que criaram este grupo e chegaram a aventar a aventura de circular um jornal diário. Foi só de pouca dura, não levou nenhum ano de publicação deste diário, que hoje em dia é fruto desta tal operação de recuperação de bens públicos construídos com recurso ao erário. Este grupo foi confiscado pelo governo e, portanto, o jornal O País, que era o segundo diário que tentava aparecer, hoje tornou-se em qualquer coisa que não sabemos se é diário, se é semanário, se enfim, não sabemos, porque é um jornal que só circula agora no formato digital. E algumas vezes tem uma edição mais alargada em papel só às sextas-feiras, e, portanto, o conceito de um jornal diário não se aplica neste contexto. E não há mais nada. Além disso, não há mais nada. Todo o resto que temos é uma inundação, é um caudal enorme de canais estrangeiros de conteúdo de entretenimento, a telenovela, né? E um pouco de tudo isso, porque no segmento de televisão também as tentativas do setor privado desapareceram, resta a TV Zimbo, que se diz agora que vai ser vendida para um operador no setor privado, mas que de outras fontes sabemos que o que se vai fazer é um arranjo para acomodar a TV Zimbo nas mãos de uma pessoa que sirva os mesmos interesses do poder instalado e, portanto, o exemplo acabado de assassinar uma comunicação social pujante
melhor que da Angola não consigo encontrar em outra parte. Obrigado, André. Deixa-me só colocar-te a última pergunta antes de irmos ao debate. Com a chegada do presidente João Lourenço ao poder em 2017, em Angola e fora de Angola, havia uma promessa de que há novos tempos em termos de liberdade de imprensa. Aqui, lembro-me, em Moçambique, nós chegamos a ouvir nos comentários, nas conversas, tragam-nos João Lourenço a Moçambique, por favor, queremos ver essas mudanças, essa abertura, convocaram-se conferências de imprensa, algo que nunca tínhamos visto no tempo do presidente José dos Santos. A minha pergunta é: onde é que tudo isto se perdeu então? Onde é que se dissipou esta aura de uma nova Angola que o presidente João Lourenço trouxe em 2017? Bom, o entendimento que eu tenho é que o presidente João Lourenço, à chegada, de facto, tinha esta motivação, esta vontade de querer reformar o país, mas não se reforma um país com as deficiências que Angola tem, usando os mesmos conceitos e até a mesma equipa. Penso que na parte inicial do mandato do presidente João Lourenço, e porque ele queria fazer diferente de José Eduardo dos Santos, chegou nomeadamente a coisas que nós não estávamos habituados. Por exemplo, conceder uma entrevista. O presidente José Eduardo dos Santos tinha estado o tempo que esteve no Palácio Presidencial e não passou de 3 entrevistas que terá concedido a órgãos de comunicação social. E não nos lembramos de alguma conferência de imprensa feita a propósito. João Lourenço chegou e fez essas duas coisas. Portanto, deu entrevistas a órgãos de comunicação social e, no final dos seus atos, das suas atividades, sempre mostrou-se disponível, sorridente para trocar impressões com a mídia, responder uma ou outra provocação dos jornalistas. E, com alguma regularidade, inaugurou um ciclo que permitia, de tempo em tempo, tomar um pequeno almoço com o jornalista e responder perguntas. Portanto, isto deu uma esperança. Um fenómeno que era corriqueiro e conhecido era as barreiras que se colocavam à extensão do sinal da Rádio Eclésia, a Rádio Católica, que é a rádio mais antiga do país, é tradicional, enfim, já foi a mais poderosa no passado, mas durante o período da autorização do seu regresso, do regresso da sua emissão, houve depois a dificuldade com alegações legais, com alegações de imposições da lei, que não permitia que a Eclésia voltasse em pleno, tal como tinha encerrado em 1977. João Lourenço chega, desbloqueou isso, como que num estalar de dedo, numa mágica, permitiu que a Igreja Católica estendesse o sinal da sua rádio. Portanto, tudo isso junto deu-nos a falsa sensação de que finalmente a imprensa tinha sido desbloqueada. E foi neste período, recorda-se, que aconteceram as maiores denúncias de corrupção no país. Por quê? Porque os órgãos públicos lhes foi permitido que noticiassem também casos de corrupção envolvendo governadores, diretores, ministros, diretores nacionais e, portanto, até houve uma modificação significativa na forma de editar os nossos jornais, de uma maneira geral, os nossos noticiários. Portanto, os noticiários tornaram-se mais humanos. Desapareceu um pouco aquela agência da assessoria de comunicação do governo fez, inaugurou, chafariz, etc, etc. Passamos a ter notícias que respeitam os valores daquilo que estudamos em teoria. O que são os valores de notícia? Aquilo que envolve as pessoas, que toca mais a vida real do país e menos maquiagem que era habitual. Bom, isso aconteceu. O presidente João Lourenço chegou ao poder em setembro de 2017. Este período de lua de mel, digamos, terá decorrido aí até um ano e meio. O que terá acontecido é que depois este boom de uma boa imprensa e atuante foi também colocar a sua ação dentro do grupo dominante, portanto, dos políticos do MPLA. Se queres procurar casos de corrupção neste país, não precisa ir muito longe, é só ver dentro do grupo MPLA e vais encontrar os casos mais delicados do fenômeno de corrupção. Quando a imprensa começou a tocar nestas questões, lembremos-nos que chegou-se ao ponto de um ministro em funções ser exonerado e a seguir sentar no banco dos réus, foi condenado e mandado para a cela. Quando a imprensa começou a noticiar estes fatos, a dar destaque, então os iluminados chegaram à conclusão que se este ritmo continuasse,
os danos à reputação do MPLA seriam maiores e seria muito difícil nos atos eleitorais subsequentes conseguir resultados e impressionar os eleitores. Então, ali o grupo, o núcleo duro, aquele que sempre combateu o bom jornalismo, apresentou as suas credenciais, dizendo ao presidente que era preciso modificar, voltar ao modelo antigo ou até em formas mais rígidas para que os estragos para a cor política não fossem tão significativos como estavam a parecer ser. Então, ali vimos um presidente metamorfoseado, mudou completamente. A área da assessoria de comunicação da presidência fechou-se as copas, desapareceram as conferências de imprensa e o presidente hoje fala segundo o critério de uma pessoa que diz: olha, hoje o presidente vai falar. Se ele não dá essa autorização, qualquer tentativa de abordar o presidente é quase que um crime, é um sacrilégio. E entrou também o fenômeno de tu vais perguntar isso, tu perguntas, tu não podes perguntar. Portanto, a máquina foi acionada novamente e agora está com metodologias muito mais afinadas do que aquelas que nós vimos durante a vigência do presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, é este o contexto em que tivemos a falsa sensação do desbloqueio da comunicação e por que agora estamos a dizer que o cenário será um dos piores em comparação aos últimos 30 anos da nossa história. Obrigado, André. Volto para si, Olívia, num dos pontos que mencionava na primeira intervenção, de que quem chega a Maputo vê manchetes, algumas delas bombásticas, e depois, com esta percepção de que existe liberdade neste país. Num outro contexto, num outro fórum, eu estava a perguntar a jornalistas séniores, editores, sobre o que acham destas violações, destes ataques contra jornalistas. E eles me respondiam com uma pergunta: mas você não acha que nós temos liberdade demais? Os jornalistas podem escrever, podem falar sobre o presidente como quiser. Você não acha que isso é liberdade demais? Eu devolvo essa pergunta para si, Olívia. Não temos liberdade demais em Moçambique? É mesmo uma falsa percepção de que temos liberdade demais, porque nós sabemos que no nosso país a liberdade de informar ou de publicar não se traduz em segurança para os jornalistas. Se tivéssemos essa liberdade excessiva, os jornalistas estariam seguros. O presidente do MISA já viveu experiências negativas na sua atuação máxima enquanto jornalista. E os jornalistas, e não só, também os comentadores dos programas que ele moderava, viveram também experiências muito traumáticas nesta ideia de que Moçambique vive uma liberdade de expressão e de imprensa. A quantidade não significa necessariamente que todos estão ao serviço do bom jornalismo. É incrível como o nosso país é atípico nesta componente de quantidade de órgãos de informação das mais distintas plataformas. Mas isso não é um problema em si. Seria de louvar se todos esses órgãos estivessem ao serviço de um jornalismo que interessa à sociedade, de um jornalismo que eleva a consciência do cidadão, para que este mesmo cidadão exerça em pleno a cidadania e o nosso país possa desenvolver. Então, não podemos olhar para estes números e dizermos sim, Moçambique. Não, os números associados às manchetes e dizer que Moçambique goza de plena liberdade de imprensa. Há muitas nuances à volta das redações, uma delas estas também de que nos referimos, da vulnerabilidade econômica, que limita também o exercício da profissão com liberdade. Então, resumindo, a quantidade não responde à qualidade na perspectiva de liberdade na produção das matérias que são feitas.
Muito obrigado, Olívia. Vamos ao debate. Outras questões vão ser exploradas aqui nesta secção. Aqueles que tiverem perguntas por colocar, já eu tinha dito antes, podem usar o nosso chat, mas também podem levantar ali a mãozinha, que os meus colegas que me estão a assistir vão habilitá-los para poderem interagir. Ou temos a primeira mensagem aqui que foi enviada por um participante anônimo. Diz obrigado, Olívia, pela atualização. Ele quer saber qual é o ambiente atual da liberdade de imprensa, portanto, relacionando isso com as eleições de outubro, que já se aproximam. Ele pergunta se vê uma situação em que a liberdade de imprensa ou haverá mais ataques contra a liberdade de imprensa até ao dia das eleições ou não. Não tenho outras perguntas por enquanto. Não sei se há participantes, já temos dois que levantaram a mão, por favor. O primeiro é o Estevão Chaves. O Estevão é um jornalista da agência Lusa. Estevão, já pode falar, já está habilitado, por favor. Boa tarde, Boa vocês tarde. conseguem ouvir? Obrigado, Armando, pelo convite, primeiro, por é importante para nós, enquanto jornalistas, participar destes debates. Eu queria voltar só a um tema que foi importante no início do debate, que era a situação na Guiné-Bissau. Queria perceber um bocadinho qual é a sensibilidade do MISA em torno desta tensão que foi criada pelos políticos da Guiné-Bissau, e como é que, enquanto PALOPs, sobretudo, criamos mecanismos para, sejam órgãos de informação, organizações de defesa da liberdade de imprensa, consigamos ter uma ação face a situações como especificamente esta, a Guiné-Bissau. A situação de Moçambique e Angola é má, como bem disseram os participantes. Entretanto, faltaria ainda um caso específico que pudéssemos discutir sobre isso. Queria ver do MISA, tanto em Moçambique como em Angola, no caso, como é que observam esta situação o que é que, enquanto interessados na liberdade, podemos fazer enquanto países falantes de português na África. Muito obrigado, Estevão, por esta pergunta, muito importante sobre a situação crítica que falamos dela já no início sobre a Guiné-Bissau. Tínhamos mais alguém com a mão levantada, agora já não vejo, não sei se baixou. Se houver mais alguém que queira intervir, por favor, pode levantar. Já temos Checa. Por favor, pode se apresentar, caso não se importe, e depois faz a sua intervenção. Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Meu nome é Perfeitamente. Fernanda Lobato, ótimo, obrigada, e faço parte da plataforma digital Checa, que tem a ver, que é um modelo de jornalismo cidadão. A minha questão é um pouquinho para esta onda de perseguições a nível de jornalistas, a nível do nosso sistema judiciário, na medida em que vários jornalistas estão a enfrentar processos levantados por várias pessoas de algum renome, etc. Como é que se pode combater isto e como é que é possível combater isto? Porque isto, obviamente, cria um ambiente de medo, de expor, de relatar, porque, obviamente, depois, como já vimos, as multas são gigantes. A gente sabe, como muito bem disse a Olívia há bocadinho, que há sempre este grande desafio na questão económica dos órgãos de comunicação. Então, no fundo, o que é que se pode fazer para, de alguma forma, proteger ainda mais os jornalistas
e mudar esta dinâmica que de alguma forma é uma forma de calar, de pressionar e de enfraquecer a democracia moçambicana. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, por esta colocação. Não sei se temos mais alguém. Sim, o Rogério Ernesto. Por favor, Rogério, já pode falar? Sim, não sei se conseguem me ouvir. Sim, sim, conseguimos. Sim, voltaria a me apresentar. Sou Rogério Ernesto Comana, ativista social do Checa. E queria comentar, né, acerca do ponto que a doutora Olivia trouxe sobre liberdade de imprensa e talvez assim respondendo à questão acho que foi o colega Fernando, que apontou sobre a liberdade de imprensa relacionando com as eleições que decorrerão no outubro próximo. Como a doutora Olivia já vinha falando, eu tenho o mesmo ponto de vista que a liberdade de imprensa cá em Moçambique ainda é muito baixo, ou melhor, nós não temos liberdade de imprensa. Ah, e nós vimos nas eleições do ano passado, eleições autárquicas, a liberdade de imprensa foi muito censurada. Nós vimos jornalistas sendo impedidos de trazer aquilo que é a verdade no processo da contagem dos votos. E quanto à liberdade de imprensa, nós temos visto que informações nós temos recebido mais nas mídias, como é que posso dizer, mídias mais pequenas em relação aos nossos jornais principais daqui de Moçambique. Isso são trazidos através de telemóveis e não de jornalistas que podiam trazer essa informação. E dessa forma nós estamos a ser tirados o nosso direito como cidadãos, né? Que é o direito de informação. E também tiram o direito do jornalista, que é de trazer informação para os moçambicanos. E eu não sei se esse ponto vai mudar, né? Uma vez que no ano passado nós já vimos essa inibição ao trazer informação no processo eleitoral, eu acho que esse ano pode acontecer, assim como pode melhorar. Nós só temos de esperar tudo do nosso país. É isso que eu tinha a trazer. Muito obrigado. Não tenho mais pedidos agora, senão duas perguntas no chat. A primeira, nos é enviada por Julie. Ele pergunta o que é que pode ser, portanto, neste contexto de fechamento que foi descrito aqui, o que é que pode ser feito para a mudança? Que caminhos possíveis, sem criar danos? Acho que é isso. Depois coloca alternativas como profissionalização de jornalistas, portanto, reforçar cidadãos jornalistas, desenvolver mídia online, ou os mídias tradicionais, ou produzir, portanto, a partir de conteúdos locais. Ele pergunta fundamentalmente que saídas é que podem ser seguidas. E a última pergunta é da Camila Botão. Ela pergunta quais são as perspectivas para a liberdade de imprensa em Angola, considerando os desafios políticos, econômicos e sociais. Estas são as perguntas que tinha no chat. Posso devolver a palavra para os painelistas. Olivia, posso voltar? Posso começar por si? Há várias perguntas colocadas. Quer responder? Quer comentar? Por favor. Sim, vou fazer um breve comentário em relação a uma das questões que tem que ver com o período eleitoral e a liberdade de imprensa nesse período. É um período muito crítico. É uma fase em que o nervosismo está à flor da pele. Tem o período de campanha, nós teremos agora 45 dias de campanha, será uma fase de namoro e com algum acarinhamento até das autoridades policiais que muitas das vezes exercem a sua força de forma excessiva, mas depois de depositarmos os nossos votos nas urnas, a realidade virá outra, será outra.
porque a fraude eleitoral é uma realidade no nosso país. E onde existe fraude, não vai existir um bom clima, um bom ambiente de liberdade, nem de imprensa, nem de expressão. E vivemos um contexto em que o cidadão também é um repórter e ele exerce plenamente esta atividade de cidadão repórter. E ao exercer essa atividade, ele também sujeita-se aos mesmos riscos que os jornalistas estão sujeitos no exercício da sua liberdade. Até porque eles acabam sendo uma fonte primária de matéria-prima para os jornalistas. Não somos omnipresentes e nenhuma mídia tem capacidade de se fazer presente em todo o país. Então, é sempre uma mais-valia contar com este trabalho que a sociedade faz. Mas, precisamente depois de depositarmos os votos nas urnas, o nervosismo vai aflorar e todo o cuidado é pouco no exercício da liberdade de expressão, porque ela estará completamente ameaçada. Outro aspecto tem que ver com o facto dos jornalistas serem levados à vara dos tribunais, colocado aqui pela Fernanda Lobato, da plataforma tcheca. Eu diria em relação a essa matéria que é muito importante também que os jornalistas conheçam as leis e conheçam os seus limites, porque o jornalista não pode atuar como se fosse imune, como se fosse um Deus e como se fosse detentor de plenos direitos. As suas liberdades não podem pôr em causa as liberdades dos outros. E perante uma situação de atuação dentro destas fronteiras, facilmente, diante de qualquer juiz, esse jornalista estará salvo. Agora, se ele estiver frágil perante a qualidade da sua atuação, ele pode muito bem ser condenado na percepção de que há falta de liberdade de imprensa enquanto houve má atuação do jornalista. Não é uma situação generalizada, mas só queria sublinhar que também temos responsabilidades e isso é importante que se respeite. E, por fim, dizer que a liberdade de imprensa está em construção no nosso país e todos nós temos que contribuir para que ela vá consolidando a cada dia e de forma mais célere. Muito obrigada. Muito obrigado, Olívia. André, por favor. Eu vou responder a esta pergunta sobre os desafios da liberdade de imprensa em Angola, colocada ali por um dos nossos presentes. Os desafios, isso é uma temática que nós temos já em agenda há um bom tempo e temos estado a dedicar algum tempo a tentar perceber que alternativas é que temos ao contexto que temos instalado no país. A verdade é que não podemos nos conformar em que um pequeno grupo toma a decisão de fazer de nós meros cidadãos que ouvem aquilo que eles pensam que é o que está certo e, portanto, é preciso continuar a encorajar os profissionais atuais, os pretendentes e as gerações futuras para que nos sirvamos das alternativas possíveis, alternativas legais, naturalmente, para podermos inverter o quadro. Nós temos estado a tentar fazer do associativismo como a nossa principal arma. Neste momento, nós desenvolvemos relações privilegiadas com todos os atores que operam no setor da comunicação social, nomeadamente órgãos de regulação, associações de especialidade dos jornalistas, nós, o MISA, advogados e todas as outras forças existentes, sem descurar a possibilidade de, junto da Assembleia Nacional, por canais que ainda nos ouvem, que normalmente são os da oposição, não dizemos que ninguém, a nível da situação, nos ouve, porque temos também
em contatos privilegiados na representação parlamentar do MPLA, onde até temos integrados antigos jornalistas, e o que fazemos é apelar ao bom senso destes antigos colegas nossos para ver se conseguimos fazer o lobby para mudar as incongruências que temos na lei. Por exemplo, a criminalização dos atos resultantes do exercício profissional, luta que vimos travando há um bom tempo já. Há o sentimento da parte de uns de que devemos modificar sim esta lei, mas aqueles a quem interessa reprimir o bom jornalismo, naturalmente não nutrem simpatia pela mudança, pelo atenuar do efeito castigo em caso de um jornalista estiver em contramão, praticando um ato que pode ser considerado difamação ou algo similar. Portanto, é todo um trabalho de alguma paciência, vai faltando gente para fazer este trabalho de muito sacrifício, porque, como perceberá, às vezes a fome é maior que a razão e, portanto, não há muita gente disponível a enfrentar este combate e a manter-se firme neste combate em busca de resultados pretendidos a favor da maioria. Temos estado a apelar a toda a sociedade civil para apoio neste sentido. Precisamos também aqui, e aqui é a razão de, por exemplo, estarmos neste evento hoje, como Moçambique, e esperávamos ter a Guiné-Bissau, juntando experiências de um lado e do outro, e eu penso mesmo, vou propor em nome da Angola, que Armando e Langa e Moçambique desenvolvamos uma plataforma, nem que usemos a razão histórica da nossa união, que é a língua, somos filhos do mesmo continente. Se nos juntarmos em sinergias, podemos buscar apoios, outras experiências em outras partes do mundo, em outras instituições, para podermos encontrar alternativas a este quadro que vivemos, porque não é saudável e não podemos continuar a fingir que a nossa democracia, nós os africanos, nós os palopes, a nossa democracia é esta, a falsa democracia, em que um grupo dominante impõe os seus interesses, nós somos obrigados simplesmente a obedecer. Somos cidadãos deste mundo, deste universo, e, portanto, não pode haver uma democracia exclusiva para nós, diferente daquela que nós vemos em outras partes do mundo. Penso que a tecnologia, hoje em dia, o avanço das tecnologias de comunicação, podem ser uma boa alternativa para pensarmos em escapatórias e tentar contornar. Ainda bem que os modelos tradicionais de comunicação pela via das plataformas mais conhecidas não são uma exclusividade. Hoje temos as alternativas com as mídias sociais, não precisamos todos nós estar numa rádio, numa televisão, num jornal para trazer cá para fora a nossa opinião, a nossa denúncia. Temos as alternativas das redes sociais, dos blogs, dos sites, etc, etc. Penso que aqui todo um ambiente possível de nós encontrarmos escapatórias para contornar esta imposição que nos é feita pelas classes dominantes dos nossos sistemas políticos. É assim, em resumo, grosso modo, sem um projeto acabado, penso eu sugerir que o caminho é este. Muito obrigado, André. Estamos praticamente no fim da nossa discussão, mas tenho duas mãos levantadas já há algum tempo, e para eu próprio não ser acusado de estar a violar a liberdade de expressão, vou permitir a Geralda Embaló, se puder ser sucita, agradeceria bastante. Tem a palavra. Olá a todos, muito obrigada por promoverem este encontro. Tenho muita pena, de facto, que a Guiné-Bissau não cá esteja. E uma das perguntas que eu tinha para fazer era, que já foi parcialmente respondida pelo Moçamo, que era acerca de próximos passos vamos dizer, nesta plataforma que se quer criar de intercâmbio entre os países lusófonos. E a outra pergunta que eu queria fazer, queria fazer um comentário rápido àquilo que disse a doutora Olívia, porque dizia que falava numa espécie de um período de núpcias com a mídia, agora durante o período de eleições, o que eu achei interessante, porque a perspectiva, ou a perspectiva que nós tínhamos, que eu pelo menos tinha, era de que no período eleitoral
o controlo aos jornalistas aumenta e muitas vezes aumentam também aqueles casos de difamação, aumenta também a necessidade de exercer alguma força sobre os jornalistas, precisamente para controlar as narrativas de forma mais hermética. Portanto, achei curioso essa perspectiva diferente, mas queria perguntar o que é que as plataformas como o Misa Angola, o Misa Moçambique, pronto, e todos nós que estamos aqui a conversar sobre estes temas, o que é que esperam de instituições internacionais, como sendo representada aqui pelo Nicolas, ou o Centro de Assistência para os Mídia, ou o Comitê de Proteção de Jornalistas, o que é que esperam de instituições internacionais como estas? E outras que há. Obrigada. Muito obrigado, Geraldo, por estas colocações. Mais duas perguntas no chat. A primeira do Vitor Muyanga: que cenários se podem antever rumo às eleições de outubro próximo? A última pergunta é Solomé: a minha inquietação como cidadão moçambicano é porque é que no período de campanha eleitoral as televisões publicam mais a imagem do candidato do partido no poder. Bom, estas eram as últimas colocações. Eu vou dar 2 minutos a cada um dos painelistas. Temos que encerrar daqui a pouco. Olívia, por favor. Bom, não tenho muito mais a dizer, senão um breve comentário em relação a esta questão da atuação dos mídias em época eleitoral. A percepção de que se dá muito mais visibilidade ao candidato do partido no poder pode ser sim uma percepção realística, mas prefiro falar da experiência do Grupo Soico. Nós estabelecemos por regra, nessa época, dar o mesmo tempo para cada partido. Se é um minuto para cada partido nas nossas peças. Mas, por vezes, esse minuto fica corroído pela qualidade da agenda. Se estamos a dar 3 minutos os 3 partidos, há partidos que às vezes têm uma agenda muito pobre, que não dá para preenchermos os 3 minutos só porque assim determinamos. E quando assim acontece, há de ter 30 segundos. Estou só a dar exemplos em termos de tempo, para levar à compreensão daquilo que é a nossa norma nesse período. Mas concordo que possa existir essa percepção a nível da sociedade, mas essa é a experiência do Grupo Soico. Trabalhamos com um controle muito claro do tempo que vamos dando a cada um, e qualquer diferença tem mesmo que ver com a qualidade da agenda. Não vamos estender o período que nós predefinimos, porque assim o fizemos, sem que o conteúdo justifique. Obrigada. Muito obrigado, Olívia. André também tem 2 minutos. Se me permite, queria associar ao que já foi colocado pelos participantes esta pergunta sobre que saídas, há algum caminho, qual é o caminho que temos que seguir? Bom, para mim, penso que uma certeza temos que continuar a lutar. Agora, o rumo que cada contexto toma é que vai determinar caminhos que temos. Eu ouvi atentamente a questão colocada pela Embaló, uma pessoa com quem temos interagido bastante, e isto não é um assunto novo para nós. Em muitos momentos falamos de como o ambiente estava tão apertado que a sensação que se tem é desistir, ok, isto não muda mais, isso não vai mais a lado. Mas a responsabilidade social que temos enquanto cidadãos não nos permite que enveredemos por este caminho e dizer que não muda mais. E, portanto, aqui a renovação da luta. Penso que algum apoio também a nível de instituições internacionais pode ser valioso para dar rumo a esta luta. O que é preciso é começar debates com estes, porque na via desta interação podemos encontrar alternativas
e se calhar conhecendo a realidade de cada um dos nossos países e outros, podemos ter a feliz coincidência de fazer-se luta em nossas mentes e irmos encontrando alternativas. No início, o Nicolas colocou aqui perspectivas interessantes, são perspectivas acadêmicas, que vale a pena olhar para elas, porque compreender o que é que está a acontecer na paisagem de comunicação social e economia mundial, assim como os interesses políticos mundiais, pode ser um caminho bom para desenvolver estratégias compatíveis com o contexto em que estamos e fazer esta mudança que pretendemos nas nossas democracias. Portanto, não há uma receita agora de algo acabado, porque nós não somos videntes, nem somos os donos da verdade absoluta, mas se continuarmos a debater e a abordar, seguramente vamos encontrar caminhos para fazermos o percurso e alcançar a meta que nós pretendemos. Para mim, eu acho ainda que coletividade, como este facto de estarmos a representar instituições, nós, o PISA, somos uma organização regional, portanto, a SADC é uma comunidade já com alguma expressão em África e no mundo, e se tivermos esta força que nos vem de apoio de contextos similares, eu acho que seria uma boa perspectiva para caminho. E é por aqui que vamos apostar enquanto organização do país e enquanto membro desta organização regional na África. Muito obrigado. Muito obrigado, André, por estas colocações finais. Devo agradecer a todos pelo vosso tempo, por estas intervenções muito úteis que foram feitas. Obrigado ao presidente do MISA, Jeremias Langa, pelas notas iniciais, ao diretor sênior do Centro de Assistência Internacional aos Mídia, Nicolas Benequista. Obrigado, André Mussamo. Obrigado, Olivia Massango. Não tenho sequer a tentação de resumir este debate, mas acho que ficou claro que estamos a atravessar momentos conturbados, não só em Moçambique, não só em Angola, mas esta é, infelizmente, uma situação, uma tendência que se está a registrar em vários países, dos PALOP, em vários países. E acho que a mensagem central que fica também mais para o fim do debate é esta de que temos que nos levantar, temos que continuar a lutar, temos que juntar esforços, aproveitar as várias plataformas que existem para continuarmos a canalizar as nossas lutas, juntar, portanto, em única força, isso que só assim é que podemos conseguir melhorar, reverter este cenário. Mais uma vez, obrigado. Espero encontrá-los em breve, novos debates como este. Continuaremos com certeza a organizar estes espaços para interação, para pensarmos juntos sobre como é que estamos e que caminhos é que podemos seguir. Como se diz numa expressão muito moçambicana, a luta continua. Até breve. Obrigado. Até breve. Obrigado. Abraço. Tchau. Obrigado. Obrigado.